Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do GTUSP. Estou aqui com o professor Caio. Boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei que horas são aí, Caio. Boa madrugada. Boa, tudo bem? Vamos fazer um pequeno comentário, um breve comentário, né, sobre o edital de segunda fase da Escola de... Fala aí, Rodrigo. Engenharia de São Carlos. Engenharia de São Carlos. Bom, como a gente prometeu, a gente vai analisar todos os editais da segunda fase para você ter, claro, aí as regras do jogo. Já fizemos análise aí numa transmissão ao vivo do edital da primeira fase, mas isso, novamente, vale a pena afirmar que não isenta você de fazer a leitura do edital, ok? A gente vai pegar aqui os principais pontos que a gente acha relevante do edital. São Então, duas regras, né, Rodrigo? Na verdade, a primeira regra é a primeira fase, que é a FUVEST. E aí temos outra regra, que é a segunda fase, que aí cada unidade tem a sua. E é isso que a gente vai fazer, uma série de análises da segunda fase, né? perfeito. Porque a primeira fase a gente já fez. Vamos lá, Rodrigão. Esse edital, especialmente, a primeira fase é muito importante, vocês vão entender logo mais por quê. Bom, o edital, aqui está o número de vagas publicados aí, bastante vagas. Tenho aqui a surpresa Engenharia Civil, então se você se interessa por uma dessas engenharias, São Carlos certamente é uma ótima opção para você. Bom, isso aqui é uma coisa que está no regulamento do regimento interno da USP, né? Não tem nada, digamos assim, grave Irregular. aqui. O que o aluno tem confusão e pode gerar confusão agora na segunda fase, que é aqui, ó. Desta forma, o candidato deverá ter concluído o primeiro período letivo na instituição de ensino superior de origem, com aprovação nas disciplinas do referido período, considerando o histórico escolar da graduação completo e da grade curricular vigente na escola de educação superior, na instituição de educação superior. Ou seja, essa leitura aqui me faz, já restringe eventualmente alguém que esteja nesse momento no primeiro período, porque a entrega de documentos ela não vai conseguir apresentar o primeiro período, o primeiro semestre, com aprovação, ela vai estar matriculada. Você tem esse mesmo entendimento que eu, Caio? A mesma coisa, é isso daí. Então, as vagas, então a gente conclui aqui que as vagas de São Carlos são para quem está, neste momento, primeiro semestre do ano, a partir do segundo semestre, já tenha concluído um semestre. Isso. Esse é o primeiro requisito. E o segundo requisito é o seguinte, que no primeiro semestre ela tenha obtido aprovação em todas as disciplinas, não tenha ficado nenhuma dependência no primeiro período, ok? Entendido isso, vamos prosseguir aqui, ó. Todos os candidatos habilitados na pré-seleção realizada pela FUVEST, né, que vai ser esse ano especificamente no dia 19 de maio de 24, né, deverão encaminhar um e-mail para graduação@eesc.usp.br nos dias 3 e 4 de junho. Por isso que eu disse que se o cara está no primeiro semestre do ano, matriculado agora, acabei de entrar numa engenharia. Certo. Nessa data, no dia 3 e 4 de junho, por mais que ele solicite lá na faculdade de origem dele, o histórico escolar vai estar lá como matriculado, ele não vai ter finalizado ainda o primeiro semestre. Isso. Então, ele não vai conseguir enviar o histórico escolar, né, oficial timbrado com a assinatura aqui. Ele vai conseguir enviar, mas não vai ter nenhuma nota. Como está dizendo aqui, ó, eu estou me baseando nisso aqui, ó. Dessa forma,
deverá ter concluído o primeiro semestre letivo na instituição de ensino superior de origem com a aprovação das disciplinas do referido currículo. E a grade curricular, a estrutura curricular do vigente, do curso atual da escola, para o pessoal comparar aí em relação a... Ô, Rodrigo, antes de você concluir, é basicamente isso daqui. Por exemplo, eu estou no primeiro ano da faculdade, eu entrei esse ano. Então, na verdade, você que entrou esse ano, está no primeiro semestre ainda, você não tem condições de você fazer essa transferência. É isso, Rodrigo? É isso. Olhando o edital. É isso. Então, assim, você eu acho que vai ficar mais claro agora no item B. Boa, que é isso aí. Será desclassificado do processo, de seleção deste programa o candidato que não enviar os documentos, obviamente, beleza, e não tiver concluído aqui, ó. Nossa, Rodrigo. Essa é a não dúvida que eu tinha. Não tiver concluído o primeiro período. Ou seja, quem está em faculdade anual também... Está ferrado também. Se deu mal, não consegue. Se deu mal. Exatamente. É só ano que vem. Quem começou esse ano, só ano que vem pode pensar em transferência. Aí, pelo menos na São Carlos. Em São Carlos. Na Poli pode. Na Poli pode. É verdade. Por exemplo, começa ano que vem a Poli. São Carlos começa agora no segundo período. Isso então, vale também, pessoal, para outra coisa importante. Tem algumas faculdades que têm ingresso no meio do ano. Então, se o cara começou no segundo semestre de 2023, ele está apto aí a prestar essa transferência. Boa. Bom, C. A classificação dos candidatos habilitados nesse processo de seleção será feita na ordem decrescente do total de pontos obtidos na nota da prova de pré-seleção realizada pela FUVEST. Aqui é um bom momento de dar uma parada, Rodrigo. Tá. Porque, na verdade, essa é uma dúvida que, nesse ponto da letra C, é que o pessoal tem dúvida qual seria a nota de corte, de fato, aí, de cada curso, Rodrigo. O que você pode nos dizer? Eu acho que vai falar aqui, porque essa informação está no edital da primeira fase. Você vê que eles se complementam, essas informações se complementam. Eu acho que nem está dizendo aqui. Mas lá no edital da primeira fase está falando que vai ser desclassificado para a Escola de Engenharia de São Carlos quem não obtiver 50% de acerto das 80 questões. Ou seja, quem não fizer 40 pontos... Certo. Então, não existe gente classificada com menos de 40 pontos, porque é um critério utilizado aí na primeira fase. Então, a nota de corte, depois a gente vai colocar aqui na tela, fica muito próximo de 40, porque exatas é uma prova pesada. Se o cara acerta 40, ele foi bem. Se ele acerta 45, ele foi muito bem. Vamos ver. Então, fala classificado. Todo mundo acima de 40 fazem uma ordem classificatória com as notas obtidas. Aí tem os critérios de desempate, onde fala que também, segundo o regimento interno, o aluno USP terá preferência, é a única vantagem que o aluno USP tem, né? Se após a aplicação do primeiro critério ainda permanecerem empatados em ordem decrescente, serão os pontos obtidos na prova de matemática. Certo. Se mesmo assim ainda persistir o empate, vai se verificar quem tirou mais pontos na prova de física. Se for aplicados os 3 critérios e não conseguir desempatar, né, ambas as pessoas terão direito à matrícula. É muito difícil chegar nessa parte, hein, Rodrigo? Muito difícil. Bom, a lista aqui dos aprovados está prevista no dia 17 de junho. Muito rápido, hein? Muito rápido. A prova, dia 19 de maio. Não. É 19 de maio. A lista dos aprovados, na verdade, é essa fase já final. Depois o pessoal entregar a documentação, depois verificar se está tudo em ordem, etc. Tem uma parte aqui de recursos que a pessoa pode impetrar, né? E a matrícula, além da entrega de documentos, também pode ser feita online, né? Na sessão de alunos. Legal. E é legal que já vai começar segundo semestre, hein? Quem está pensando em São Carlos, é o que o Rodrigo falou, já inicia o seu curso no segundo semestre de 2024. Outra coisa importante aqui,
que eu vou... o dos documentos digitalizados, eles colocam algumas observações importantes aqui sobre o atestado de matrícula lá da Faculdade de Ensino Superior. Ele deve ter sido emitido no mês de junho. Então isso é uma preocupação grande, porque ele tem que ser entregue aqui, ó, no dia... Eu achei bem apertado aqui. Cadê? Aqui, 3 ou 4, Rodrigo, aqui embaixo, ó. Dia 3 ou 4 de junho de 2024, ó. No item A, Rodrigo, lá embaixo. Eu achei muito apertado. Eu tenho que entregar um documento no dia 3 e 4. Que dia 3 e 4 é? Puxa, 3 e 4? Deixa eu já conferir aqui, Rodrigo, para você. 3 e 4 é segundo. Dia 1 e 2 é sábado e domingo. Achei bem estranho isso. Bem segunda estranho. E terça tá bem apertado mesmo. Mas isso é só uma... Puxa, É conversar lá com o pessoal. Conversar com o pessoal. E o pessoal da faculdade sua também, já antecipar, né? Se você viu que você já tá... Você tá entre os classificados ali e tal, você corrigiu a sua prova. Se fez a primeira fase e cravou 40 pontos, puxa, você vai lá conversar com a sua faculdade de origem, que a sua chance de estar aprovado é altíssima. Altíssima, gostei, é isso aí. Então, fique atento a isso. E aí fala aqui sobre o aproveitamento de estudos, que é justamente quando você vai enviar o programa, o seu histórico escolar e o programa, eles vão verificar ali se você consegue eliminar algumas matérias do primeiro semestre ou até de semestres para cima. Essas vagas remanescentes também é muito pouco utilizado, assim, porque quem passa para a segunda fase, quem consegue aprovação, passa da barreira dos 40 pontos, dos 50 pontos, 50% da primeira fase, está dentro do número de vagas, as outras pessoas são eliminadas, mas se alguém não cumpriu os requisitos de entrega de documento e a pessoa estiver acima dos 40 pontos, ela pode ser chamada depois no dia 10 de julho, a lista de espera. Um pouco difícil, hein, de acontecer isso, mas... Né? Então é isso que a gente chama, pessoal, na verdade, quando a gente fala assim, a Escola de Engenharia de São Carlos não tem segunda fase, não é que ela não tem segunda fase, é que a segunda fase da Escola de Engenharia de São Carlos é uma análise documental. Certo, Caio? Perfeito. Tem gente que realiza a prova. Ela não tem prova. Outra informação que eu vou colocar na tela importante para vocês ficarem tranquilos aí do que a gente está falando a gente fazer uma análise. Vocês podem ver ali no site da FUVEST as notas de corte dos anos anteriores. Aqui em São Carlos, ano passado não tinha civil, mas qual aquela que tinha a mesma quantidade? Mecatrônica, né? Mecatrônica. Ano passado também tinham 3 vagas. Teve 12 pessoas inscritas, 2 pessoas faltaram e 4 pessoas passaram para a segunda fase. Aí você vai falar, não passa 3 candidatos por vaga para a segunda fase? É que 6 pessoas, 12 se inscreveram, 2 não fizeram a prova. Das 10 pessoas que foram fazer a prova, 6 pessoas não conseguiram atingir os 40 pontos. Pois é, isso aí mesmo. Ó, o cara que fez mais pontos detonou na prova. 67 pontos. Pô, foi bastante. Esse cara é bom. Para acertar 67 pontos numa prova de exatos, o cara é muito bom. É que a prova de exatas é embaçada. É embaçada. Então, o que acontece? Teve uma lista de 4 pessoas, sendo que só tinha 3 vagas. Aí, essa lista, ela foi o pessoal que tinha os 3 primeiros aprovados, foram lá enviar aquela documentação que a gente falou. Caso eles não tivessem enviado, ou se a documentação tivesse errada, aí eles chamariam essa 4ª pessoa que ficou na lista de espera. Tudo bem? Acho que ficou bem claro a nota aqui, ó. Só engenharia mecânica que tinha uma vaga que a nota mínima foi um pouco maior. Foi 49. Aí passaram 4 pessoas. O cara que acertou 60... Passou em primeiro, vamos falar assim. Em primeiro lugar, já conseguiu a vaga. Ficou, na verdade, a lista com 4 pessoas, só que com uma vaga. Dificilmente esse cara que acertou 49 pontos foi chamado ali. A dica, Rodrigo, é o seguinte: o curso de mecânica,
aparentemente é um curso mais que o pessoal busca na São Carlos, pelo menos que a gente, estatisticamente. Então você que está se preparando para mecânica, tenta no mínimo 45, né, para frente. Pode ser, o meu conselho é sempre um pouco mais, né, sempre pensar em 50 e assim por diante. A gente pode ver esse caso aqui, como tinha uma vaga só, 49 pontos o cara não passou. Puxa, é verdade. Putz. Então, a pergunta é o seguinte, ó, 40 você tem grandes chances. O mínimo. Não, 40 é o mínimo, mas mesmo com esse mínimo, você tem grandes chances de estar no número de vagas, classificado no número de vagas. 45, suas chances são realmente uma exceção. Isso que aconteceu, que a gente mostrou aqui em mecânica, é uma exceção. O cara tirar 49 pontos e não conseguir. Era uma vaga também, né, Rodrigo? Entrar, né? Era uma e 50 vaga. Já pode comemorar. 50 já pode comemorar. Porque é difícil. Parece que a gente fica falando isso. Mas a prova de exatas é um pouco difícil. Matemática não é tão simples, física também não é tão simples. E sabe qual é o problema? Eu acho que não é a dificuldade, porque muitos estudantes, quando pegam a prova para resolver em casa sem tempo, assim, sem tempo, a pessoa resolve. O problema é que tem 4 horas de prova, é uma tensão que tem lá, não tem muito espaço para você resolver as contas na prova. Puxa, é muita coisa. Então, eu acho que isso gera um problema, sabe? Mas a prova, sim, para o tempo, ela fica com uma coisa difícil. Tá. Outra coisa importante de ressaltar desse edital, que muita gente pergunta para a gente vai usar como exemplo, é o seguinte, que apesar de ter essa necessidade dessa análise documental, em nenhum momento do edital ele fala que você tem a sua faculdade, essa sua instituição de ensino superior de origem, você precisa estar cursando engenharia. É verdade, Rodrigo. Você só precisa ter concluído o primeiro período e ter sido aprovado em todas as disciplinas do primeiro período. É só isso. Não tem nenhuma restrição no edital para você estar cursando o mesmo curso. Ele é livre. Então, cada edital tem alguma restrição. O edital de São Carlos é essa. E aí, se você, por acaso, não se enquadrou, não se preocupe, a gente vai fazer a análise ainda, você quer engenharia, de Lorena e da Poli. E aí talvez você decida aí entre essas duas, caso São Carlos não tenha sido para você. É certo, Caio? Acho que é isso. Mais alguma observação? Perfeito. Não, tá perfeito. E essa última observação que você falou é importantíssima, mas muito importante, porque nós iremos fazer análise de outros editais e você vai perceber que vai existir essa cláusula. Não é assim, Rodrigo? É isso aí. Muito legal, cara. Então você que está aí fazendo um curso aí de, sei lá, engenharia da pesca, e você tem vontade de cursar engenharia de materiais, você tem possibilidade na São Carlos. Eu só queria fazer uma última consulta aqui, porque é outra dúvida que chega para a gente muito. Quando é apresentado aquela tabela com o número de vagas, certo. Tem aquela famosa, o asterisco ou um semestre, né? Eu quero só verificar aqui de São Carlos, aqui se tem, qual é a restrição que tem, qual é a informação que tem aqui, ó. Engenharia São Carlos tem integral sob avaliação. Então não tá aqui, ó. Deixa eu colocar na tela aqui para vocês, para vocês verem o que eu estou vendo. Então também aqui, ó, Engenharia São Carlos, aqui, ó, São Carlos integral sob avaliação. São Carlos integral, o semestre é sobre avaliação. Sobre avaliação do quê, Caio? Do seu currículo. Se você estiver lá no 8º semestre, você pode, e o seu currículo for parecido com a Escola de Engenharia de São Carlos, você pode pular lá para frente também. Pode.
Exatamente. Isso é muito bom. Importante. Cara, você está vindo com as informações importantes mesmo, Rodrigo. Só que isso eu desconfio com todo o meu coração, que provavelmente isso vai servir muito para o cara que está vindo de uma outra unidade da USP. Infelizmente. Mas como assim? vamos, por exemplo, o cara está cursando engenharia em Lorena e quer ir para São Carlos, ele mudou. Então ele vai conseguir as equivalências muito próximas. Não, mas isso é claro, porque assim, isso é muito próximas. Porque mas assim, a gente assim, está falando da mesma universidade, por mais que existem diferenças de currículo, é bem semelhante. Mas principalmente o ciclo básico da engenharia, os 2 primeiros anos, ele tem uma similaridade muito grande em todas as universidades. Isso é verdade. Públicas, federais, particulares. Então, geralmente se consegue bastante equivalência aí para a engenharia. Bom, acho que foi uma boa análise. Gostei, Caio. Obrigado pela ajuda. Obrigado, hein? Obrigado a você. Falou bonito. E, ó, qualquer coisa, esse vídeo vai disponibilizar para todos, Rodrigo? Todo mundo, no canal Então, no canal na Transferência GTUSP? Isso. Então, ó, qualquer dúvida, coloca aí nos comentários aí embaixo, que a gente sempre tá de olho. Tá bom? Obrigado, um abraço. Obrigado, até mais.